E agora a gente viaja para o Rio de Janeiro, né, para falar com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga, que vai trazer informações sobre a capital fluminense. O governo vai anunciar novas medidas, né, Viga, contra o coronavírus? Exatamente, Kalina. Logo mais, por volta de 11h30, 11h45, o governador Wilson Witzel, acompanhado do secretário de Saúde, Adhemar Santos, vai anunciar novas medidas, provavelmente de mais restrição, né, para evitar a propagação, a disseminação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, que já fez pelo menos 6 óbitos, mais de 310 casos confirmados e um sem número de registros extraoficiais suspeitos em análise. O governador Wilson Witzel, em tese, está participando agora daquela reunião de governadores da região sul-sudeste, né, com o governo federal. E ele tem reforçado a necessidade das pessoas ficarem em casa, no isolamento social, para evitar concentração e aglomerações, fazendo um contraponto, inclusive, ao que disse no pronunciamento em cadeia nacional o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ainda ontem mesmo, depois da participação do presidente Bolsonaro em cadeia nacional, o Wilson Witzel falou com algumas pessoas da imprensa e reforçou que a ordem aqui no Rio de Janeiro é as pessoas ficarem em casa, reclusas, para evitar contágio, transmissão e contaminação. Uma das medidas também a ser anunciada o mapeamento dos hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. Serão pelo menos 5, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, na região metropolitana. Haverá também outro no interior do estado do Rio de Janeiro, um em Campos, no norte fluminense, e aqui na capital, pelo menos do governo do estado, são 2 que estão sendo idealizados. Kalina. Ô Viga, aqui em São Paulo a gente vai ter alguns hospitais de campanha no estádio Paulo Machado de Carvalho e no AMB. E aí no Rio de Janeiro também vão ter vários hospitais ou não? Teremos vários hospitais. Existe a possibilidade do estádio do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense, que são os gestores do estádio, já colocaram a arena à disposição do governo do estado do Rio de Janeiro. E ali será montado um hospital de campanha. O estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, também já se disponibilizou para ser montada ali uma estrutura. Há negociações do governo do Rio de Janeiro com a Marinha, mas é claro, isso precisaria do aval do governo federal para que navios da Força Armada, né, da Marinha do Brasil, sejam atracados por aqui e sirvam também de abrigo, de leito, né, de um hospital flutuante para pessoas contaminadas pelo coronavírus. Além desses casos que eu citei, já praticamente certo, em São Gonçalo, na região metropolitana, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, mais um no interior e pelo menos 2 da capital. E a Prefeitura do Rio de Janeiro também já está montando o seu lá no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O hospital de campanha a gente sempre remete, né, a apoio de forças militares, mas por enquanto são hospitais de campanha, ou seja, hospitais temporários, com servidores locais, sem a presença dos militares das 3 forças. Kalina. Viga, você sabe que aqui em São Paulo, né, a gente anda pelas ruas e vê que o número de pessoas caminhando reduziu bastante por conta dos comércios fechados. Como é que está a situação aí no Rio de Janeiro? A Prefeitura quer reduzir ainda mais o número de pessoas pelas ruas? Tem alguma medida em relação a isso? Aqui tem aquele silêncio que inquieta em muitos locais. A gente está aqui na Pinheiro Machado, em frente ao Palácio Guanabara, que é uma das ruas mais movimentadas nessa ligação entre Zona Sul e região central do Rio de Janeiro. O fluxo de carros é sensivelmente menor. O comércio está fechado, só estão funcionando os serviços considerados essenciais. Minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan. E isso traz um ar meio que fantasmagórico, para muitos até depressivo, a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella disse que ainda tem muita gente nas lotações, nos ônibus, se amontoando, desrespeitando aquele transporte com metade da capacidade, só com pessoas sentadas. Então, ele decidiu restringir o funcionamento do corredor expresso BRT com o fechamento de 27 estações, aquelas com menor demanda, é claro, e de madrugada não tem mais BRT circulando aqui no Rio de Janeiro, justamente para reduzir a presença de pessoas no vai e vem na cidade do Rio de Janeiro. Kalina. E a gente sabe que a cidade, né, é um dos principais pontos turísticos do Brasil.
Como é que estão as hospedagens? Elas também foram fechadas? Olha só, minha cara Kalina, ouvintes internautas da Jovem Pan, a taxa de ocupação aqui da rede hoteleira do Rio de Janeiro fala assim, 15%, 20%, algo muito aquém daquilo que normal é para esse período do ano, para o mês de março. Normalmente a demanda é maior sempre dezembro, janeiro e fevereiro, por conta de festa de final de ano, Réveillon, pré-carnaval, carnaval, verão e coisa e tal. Mas em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, o bloqueio já foi imposto, são pelo menos 5 cidades que estão proibindo o acesso e a saída de pessoas. E um detalhe importante, na cidade de Cabo Frio, que é uma região turística aqui do Rio de Janeiro, na região dos lagos, a prefeitura baixou um decreto determinando o esvaziamento de todas as hospedagens. Pode ser hostel, pode ser hotel, pode ser pousada, pode ser pensão. Decretou como se fosse o fim das férias. E essas hospedagens têm de ser esvaziadas num prazo de 72 horas, prazo que vence já no fim desta semana. Lá em Cabo Frio também já temos praias interditadas para evitar a presença desses turistas que podem levar ou contrair o coronavírus. E hoje em Niterói começa a higienização, a sanitização da primeira favela do Brasil. Vai ser no Fonseca, Vila Ipiranga. Funcionários da empresa contratada pela prefeitura vão fazer esse processo aí de higienização para espantar o coronavírus, o Covid-19, se é que ele está por lá na Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói, região metropolitana. Kalina. Pois é, porque essas regiões periféricas de morro aí no Rio de Janeiro são as mais preocupantes, porque o pessoal lá não tem condições mínimas de higiene e vivem em aglomeração, Então é necessário que façam medidas bem focadas neles também. Obrigada, Viga, pelas informações, e você volta ao longo aqui da programação da Jovem Pan.